Então seja bem-vindo ao Think Tank de hoje. O Think Tank é um programa onde nós, aqui no canal, procuramos fazer uma análise do mais relevante que passou em Portugal e no mundo, não só do ponto de vista político, mas também económico. Também, como sabe, todas as semanas costumam estar comigo o José Filipe Pinto, o António Garaleito, o Luís Mira Amaral. O Luís Mira Amaral, lamentavelmente, dizemos nós, essa semana volta a não estar connosco, mas na próxima provavelmente já cá estará. Antes de irmos à edição de hoje, o programa de hoje, deixe-me lembrar que o canal tem várias parcerias que ajudam a fazer este trabalho de forma independente. A saber, com a Prozis, com a Blue Crown e ainda com a Brain Power. No caso deste programa, ainda tem ajuda especial do grupo Sendis Alidata. Vamos então ao menu que temos para si esta semana. Olha, a análise ao atentado terrorista de José Filipe Pinto nos Estados Unidos da América, a visita da família real, as celebrações aqui no Burgo, as celebrações do 25 de Abril e o que elas representam, e ainda a análise a toda esta temática à volta do Código do Trabalho. Vamos começar pelo atentado. José Filipe Pinto, é um atentado. É um atentado e é terrorismo. Porquê? O terrorismo não é um crime autónomo no direito internacional, mas cada país tem a sua definição de terrorismo. Nos Estados Unidos há 4 definições de terrorismo. 4. Uma do FBI, outra do Departamento de Defesa, outra do Departamento de Estado e outra do US Code. Olha que eu não fazia ideia que havia 4. 4. Tem diferenças entre elas e temos de fazer uma súmula dos pontos em comum. Ora, os pontos em comum dessas 4 definições são os seguintes. Primeiro, tem de ser um ato premeditado e fora da lei. Penso que nenhum dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores, tem dúvidas que é um ato premeditado, tanto assim que há um manifesto a explicar as razões que o levam, portanto, a cometer aquele atentado, e fora da lei basta usar uma arma contra um agente da autoridade para ser algo fora da lei. Segunda condição, tem de haver um uso ameaçador da força contra alvos. Há rigorosamente uma identificação dos alvos no manifesto e há o uso da força, e que só não foi consumada precisamente porque foi interceptado, porque foi, portanto, apanhado. Finalmente, tem de haver uma intimidação propositada do governo, eu vou repetir, do governo ou da população para afetar a política. Ora, o que o autor explica no seu manifesto é as razões que não se quer pactuar com aquela política, tanto a nível interno, por isso vêm lá referências à pedofilia, como a nível externo, por isso vêm lá referências a pescadores que morrem sem julgamento, tem a ver com a interseção de barcos por parte dos Estados Unidos, e com crianças que morrem porque são bombardeadas, tem a ver com o ataque àquela escola do primeiro ciclo. Sim. Durante a Guerra do Golfo. Portanto, o que é que aqui está? Está aqui um atentado terrorista. Mas é preciso percebermos qual é a importância de se colocar como atentado terrorista. É que o atentado terrorista pode ser consumado ou apenas ficar na fase da ameaça, ser abortado. O que acontece é que num caso e no outro o que temos presente, a moldura penal é a prisão perpétua ou a pena de morte. Nós sabemos que cada Estado dos Estados Unidos tem a sua legislação própria e também é normal que em Estados democratas, em que o governador é democrata, mesmo existindo a pena de morte, quando alguém é sentenciado à pena de morte, o governador altera para prisão perpétua. O que acontece é que, se este atentado for considerado terrorismo, a moldura penal dos outros 2 crimes de que é acusado praticamente não faz sentido. Porquê? O transportar armas ilegalmente entre Estados tem uma moldura penal de 10 anos. O usar a arma para um atentado tem uma moldura penal de 10 anos. Uma tentativa de homicídio contra o presidente tem uma moldura penal de prisão perpétua. Portanto, o que vai acontecer, até porque ele diz que vai identificar, no documento do manifesto identifica vários alvos, o que aqui vamos ter é
isto vai ser considerado um atentado terrorista e vai ter várias penas de prisão perpétua. Filipe Pinto, agora uma pergunta. Isto é o terceiro atentado contra o mesmo presidente. Eu não há história disto nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma história de violência, já mataram 4 presidentes e nós percebemos que já mataram candidatos a presidentes. Já houve atentados depois que resultaram em morte, como foi Reagan, foi Bush. Que foi precisamente no mesmo hotel, mas na parte de fora. Hotel. O que é que isto acontece? Isto prende-se muito com o porte de arma. Significa que a segunda emenda permite uma aquisição. Não se pode dizer livre porque há um limite de idade e há determinados condicionalismos. Mas é um facilitismo. Mas há facilitismo na aquisição da arma. Mas o facto de ser o terceiro contra o mesmo presidente quer dizer alguma coisa? Significa que a sociedade está completamente polarizada e o que vai acontecer é que seja qual for o presidente vai ser objeto de ataques. Agora, temos de perceber, por exemplo, Caroline Leavitt acaba de responsabilizar os meios de comunicação social e o Partido Democrata por este atentado. Esquecido que o discurso inflamado de Donald Trump e da sua administração também é muito responsável por esta polarização. Quer dizer que a responsabilidade está dos dois lados e os Estados Unidos neste momento, por muito que queiramos fazer outra leitura, os Estados Unidos estão a caminhar para aquilo que acontece em França. Tem um populismo conotado com a extrema-direita e um populismo conotado com a extrema-esquerda. O que significa que, neste momento, o Partido Democrata há muito que deixou de ter aqueles que são os ideais ditos democráticos. É dominado por uma cultura woke. Isso significa o quê? Que verdadeiramente também é uma cultura que, com a sua liberdade em excesso, conduz à libertinagem. E como conduz à libertinagem, o seu discurso acaba por surtir os mesmos efeitos. E temos um partido republicano cuja base eleitoral foi alterada. Hoje a maioria da base do partido republicano, do movimento MAGA, não é rica. Pelo contrário, é a classe trabalhadora, é a gente que ficou, portanto, os left behind, são os deixados para trás, são os descamisados. E o que acontece é que o discurso de Donald Trump é um discurso contra uma elite. Esquecido que ele neste momento é a elite. E ele pertence à elite económica e pertence à elite política. E tem dificuldades no relacionamento com a outra elite, que é a elite militar. Ora, a história dos Estados Unidos mostra que o sistema funciona quando as 3 elites, a económica, a militar e a política, estão na mesma onda. E não funciona sempre que uma delas quer um protagonismo e interfere nas esferas das outras elites. António, como é que fez esta questão do atentado? Bom, os Estados Unidos têm uma tradição que remonta praticamente à independência, de violência política e de violência política ao mais alto nível. Durante muitos anos, e já connosco neste mundo, perdurava o ditado que ou pelas balas ou pelo voto, que era preciso era ganhar, by the bullet or by the ballot. E por isso isso melhorou um bocado nas últimas 3 décadas, mas mesmo assim temos visto uma série de atentados. É evidente que a liberdade de porte de armas e a enorme disseminação das armas na população e de armas que não são habituais noutros países onde há alguma liberdade de armas, porque é normal. Há armas de assalto, há bazucas, há RPGs, há muita coisa na casa das pessoas. Não é? É evidente que há muita gente que não tem armas em casa, portanto, isto é muito uma população mais ruralizada, ou população muito conservadora, mais ruralizada, é onde existem a maior parte das armas. Mas há sobretudo esta tradição antiga da violência política, a um ponto interna, a um ponto que não existe na Europa, ou pelo menos não há essa tradição. Houve momentos de grande violência política na Europa, mas não há esta tradição constante de violência política. E depois há um outro aspecto que é preciso ter em conta. Ainda por acaso saiu ontem ou anteontem uma sondagem
aos americanos, em que estratificavam a população de acordo com os seus graus académicos. Portanto, pessoas com frequência do secundário, pessoas com o secundário completado, pessoas com frequência do superior e pessoas com graus académicos universitários. E o que é extraordinário é que, de longe, as pessoas que têm, por um lado, maior compreensão e, mais do que isso, acham que é razoável e até incentivável cometer violência política, são as pessoas que têm graus académicos mais avançados. Isto tem a ver... Não é. Para à primeira vista é, mas não é. Tem a ver com, digamos, a lavagem cerebral que é feita aos jovens nas universidades que estão totalmente à esquerda. Enfim, os portugueses orgulham-se muito de ter estado em Harvard, em Chicago, em Berkeley. Berkeley sempre foi uma escola de esquerda, pelo menos desde que eu me conheço. Mas hoje em dia são, quer dizer, a generalidade dos seus professores não são apenas de esquerda, a maioria são da extrema esquerda dentro da esquerda. E, portanto, isso faz com que haja toda uma população, sobretudo dos 50 anos para baixo, onde a violência política, se o ideal for recomendável, é muito mais bem vista. E o que é extraordinário é que a proporção é do simples para o dobro. Quase 40% das pessoas aceitam a violência política se tiverem andado na universidade. Se só tiverem andado no secundário, cai para metade ou menos de metade. O que é verdadeiramente extraordinário. Portanto, mas mesmo assim sempre a níveis mais elevados do que aquilo que é reportado nas sondagens europeias. Portanto, uma boa parte dessas universidades são centros de radicalização. Como se tem visto, não é? Como nós vimos, por exemplo, com a questão palestiniana, independentemente dos méritos ou não da questão, o que nós vimos acontecer nas principais universidades americanas e sobretudo naquelas onde é mais difícil a um cidadão comum entrar, porque são extraordinariamente caras, a não ser que seja uma minoria ou que se tenha alguma outra circunstância pela qual se possa entrar. Da Ivy League. Entre as quais as da Ivy League, mas não apenas, mas essas são muito centrais, de facto estão a produzir gerações de gente muito radicalizada politicamente, e isso tem obviamente consequências. Depois há toda uma situação que é comum a outros países, que é alguém que tenha a posição como tem o presidente Trump, tem a generalidade da imprensa convencional contra, não é? E não é apenas reportar factos que não o beneficiem, é muita opinião que é altamente adversarial. E ele também faz tudo por isso. Porque tem um discurso que é um discurso muito adversarial, um discurso que por vezes é muito violento. António, ainda esta semana, na entrevista que ele dá a propósito do atentado, ele vira-se para a jornalista e hostiliza declaradamente. Não, mas ele sempre foi assim, é uma pessoa que vive da confrontação, da violência verbal, da violência psicológica. Isto não justifica de todo o que lhe aconteceu. E é altamente condenável e certamente que uma pessoa como estas não tem lugar na sociedade. Agora, enfim, isto é um ato tão extremo que, enfim, e dado o sistema jurídico americano, como dizia o Zé Filipe, ele vai ficar fora da sociedade. Mas, na verdade, embora haja um papel importante da extrema-esquerda, dos antifas, das universidades, de muita gente que escreve nos principais órgãos e que fala nas principais cadeias de televisão, também há uma violência enorme do lado dos apoiantes de Trump. E por isso os Estados Unidos estão hoje, de facto, muito mais extremados ainda do que a já razoavelmente extremada a União Europeia. E como é que se resolve isso, não sei? É muito difícil. Como é que se resolve? Quer dizer, neste momento a questão é esta. Se imaginarmos sempre uma situação pacífica, uns e outros não estão interessados nas pessoas do centro. Aliás, nós vemos, enfim, qualquer pessoa que tenha uma posição central é imediatamente insultada pelas pessoas da extrema-direita e depois das pessoas da extrema-esquerda. Literalmente. Sim. Pois, se não podem cancelar, pelo menos insultam. Sim. E, portanto, nesse sentido, eu diria que a maioria da população americana ainda não se identifica nem com um extremo nem com o outro. É evidente que depois, na altura de colocar o seu voto, vai ter de fazer uma opção, porque há duas opções. Pelo menos
com capacidade de vencer. Agora, muitas das pessoas com quem eu falo, eu conheço muita gente nos Estados Unidos, mesmo pessoas que se interessam pela coisa política, todos dizem, epá, não há espaço para uma posição moderada, não há espaço para a sensatez, não há quase espaço para tentar encontrar os pontos comuns e pensar nos Estados Unidos acima das tribos políticas. Portanto, numa situação tão extremada, quer dizer, no passado isto resolvia sempre com um confronto. Nós não é isso que gostaríamos de ver agora, mas eu não sei se não é possível ter diferentes tipos de confronto, porque acho que extremado a este ponto e sem haver espaço para os moderados, e depois há muitas pessoas que não, quer dizer, veem os outros ir a jogo como moderados, veem como são cilindrados, imediatamente há um conjunto de pessoas que se retrai. E, portanto, é uma situação que pode evoluir para um desfecho muito antipático para todos, a começar para os norte-americanos. José Filipe Pinto, isto não tem solução? Solução tem, mas não é no curto prazo. E, aliás, no curto prazo a tendência é para agudizar. E agudizar porquê? Temos de perceber que o tecido social norte-americano está em alteração. E esta alteração do tecido social norte-americano implica que, no curto prazo, os norte-americanos brancos vão ser a maior das minorias. O que significa que os norte-americanos de origem latina, por exemplo, e africana, acabam por ser a maioria. E é evidente que só isso é que possibilita também que o Partido Democrata, neste momento, tenha aquela cultura que é claramente uma cultura, o que significa o quê? Que não há uma terceira via. Deixa-me dizer uma coisa, mas os mais radicais ativistas woke são brancos. Sim. E são mulheres. Sim, é verdade. É o movimento feminista, por exemplo. Pois, e não só. Não o movimento feminista inicial, não é uma Camille Paglia, não é uma das feministas originais. Mas tem a ver com. E repare, por exemplo, se pensarmos nos latinos, os latinos são uma população absolutamente heterogénea, entre um cubano branco de Miami ou alguns na costa leste e um mexicano pobre que está nos campos da Califórnia, não temos aproximação nenhuma a não ser a língua espanhola. Sim. E eles não se veem como não é uma parte comunidade. da mesma identidade. Não. Portanto, aqui a questão eu acho que tem tido mais impacto a aliança, e os negros estão muito divididos e mantêm-se como estão lá desde sempre. Desde que a seguir aos índios, não é? E, juntamente com os brancos, estão muito pouco envolvidos nestas coisas. O que nós verificamos hoje são os islamitas e as mulheres brancas e os homens brancos. Os principais radicais americanos são brancos e são islamitas. Uns brancos, outros menos brancos. E portanto, eu percebo que é um ponto importante e demograficamente é uma revolução, quer dizer, é o fim da maioria branca desde sempre, desde a fundação dos Estados Unidos, em termos daquilo que era o território dos Estados Unidos, que foi crescendo, mas eu acho que não é uma questão das minorias, é uma questão da politização e da criação de pessoas com uma visão absolutamente extrema, que muitas vezes, se formos ver, são pessoas de rendimentos elevados. Sim. Lá está, que passaram pela Ivy League ou por outras escolas, porque se nós formos ver, as pessoas, por exemplo, apoiantes MAGA, em média, têm rendimentos mais baixos. Sim. Portanto, são pessoas brancas, por vezes latinas, porque temos o caso da Ocasio-Cortez, mas a Ocasio-Cortez não é branca. Portanto, é uma latina no sentido mais tradicional do termo, que é uma definição que é puramente americana e resulta da ignorância local. E depois temos, sobretudo, e viu-se em todas estas manifestações muito violentas nos campi universitários no ano passado, as pessoas brancas muito extremadas, portanto, de extrema esquerda, e os radicais islâmicos. Mas quer ver, António? E, portanto, eu acho que isso é relativamente recente. Mas está em crescendo. Mas está em crescendo e, sobretudo, tem esta complacência da elite. A elite branca enriquecida tem uma enorme complacência. Tem mais do que complacência, muitas vezes
é aliada objetiva desta gente. E certos setores da cidade, como as artes, por exemplo, Sim. olha, Isso sempre Hollywood, foram. Sempre Hollywood, sempre foram, mas eles, quer dizer, mas eu acho que eles têm menos impacto ao que eles, Sim, ao que também eles acho. julgam. Mas reparem, a minha rede de investigação é dos Estados Unidos e do Canadá. Eu sou o único cientista social português que está naquela rede. E acontece com muita frequência que eu, quando vejo, portanto, o projeto, me afasto. E digo, neste projeto eu não entro. E porquê? Precisamente por causa do que está a dizer, do wokeismo e do entender claramente que aquele não é o modelo de sociedade que eu preconizo, que eu defendo. Uma coisa é criticar, eu gosto muito de fazer estudos comparados, por exemplo, comparar o perfil psicológico e a base sociológica do Obama e do Trump. Isso dá-me interesse para perceber o tecido social, para perceber as motivações e perceber as políticas. Não sou grande adepto de quando começamos a apresentar nós propostas de sociedade. E estas propostas assentes no quê? Numa cultura baseadamente wokeista. E eu afasto-me com muita frequência. Ainda ontem recebi um livro em que não recebi o livro, recebi o e-book. Cada vez que eu recebo o e-book é porque não sou autor correspondente, mas colaboro num capítulo. Qual é o capítulo em que eu colaboro? Aquele em que eu explico o que é uma liderança populista, aquele em que eu explico como o populismo se serve dos sentimentos das pessoas, como há uma política de desinformação ao serviço, portanto, do populista uma vez chegado ao poder ou quando ambiciona o poder e sente que tem condições para. Dito de uma forma mais simples, o populista é antissistema enquanto percebe que pelo modelo habitual a eleição não chegará ao sistema. A partir do momento em que percebe que pode ser governo, que pode capturar o sistema, é evidente que caminha das margens para o centro do sistema. Sobre isso eu escrevo e dou exemplos e as minhas reflexões baseadas no trabalho que me faço aí pelo mundo. Agora, quando me começam a pedir um novo modelo de sociedade, eu duvido. E duvido porquê? Porque eu não sou o educador da classe operária. Eu sou alguém que analisa a sociedade. E por isso mesmo, a sociedade é como é. E a minha reflexão é as características dela. Exato. E o que é que a leva a ser assim. E o que é que acontece na sociedade dos Estados Unidos, para responder à questão que o Camilo nos colocou. O que leva é que esta sociedade é uma sociedade que verdadeiramente não tem o espírito de nação. E não tem o espírito de nação porquê? Porque não se identifica. O que é o espírito de nação? É a comunidade dos afetos, é o gosto de estar junto. E eles dizendo que são todos americanos, acabam depois por se perceber que o projeto não é comum. E essa falta de projeto acaba por quê? Por levar a uma dicotomia. E o que é que acontece? Durante muito tempo, o racismo e a xenofobia traçavam a linha à fronteira. Nós e eles. Nós, os que cá estamos, eles os querem entrar para usufruir do sistema. Neste momento, a fronteira é traçada internamente, António. E é internamente entre as classes, como está a dizer, entre os grupos. Muitas vezes nem sequer é classe, porque classe é um conceito da economia e tem sempre uma base económica. Não, muitas vezes é entre os grupos étnicos, por exemplo. Este aspecto que o José Filipe está a referir é importante, mas convém também, muito importante mesmo, mas convém referir um ponto. É relativamente novo. Sim. Eu, quando vivia nos Estados Unidos, todos eram americanos. Sim. E isso é certo que foi no final dos anos 80 do século passado, foi durante os anos 80, enfim, Reagan e depois um bocadinho George Bush pai, mas mesmo com as questões rássicas, mesmo com as questões do racismo, que não eram comuns em todos os Estados Unidos, mas que estavam concentradas em determinadas zonas, todos eram americanos. Esta mudança resultou da chegada de populações que não quiseram imolar quem lá estava, porque Exato. Todos, eu lembro, para mim era uma coisa, enfim, do ponto de vista observacional, os mais tremendamente americanos eram, por exemplo, os filipinos, Exato. Os chineses, os tipos, sobretudo as raparigas, elas queriam ser, chamavam-lhe de American Princess, elas queriam ser mais americanas que aquelas que estavam lá há gerações. Eu tinha um professor em Colômbia que me
dizia assim: vocês não imaginam, mas nós aqui nos Estados Unidos, os imigrantes, acabam por ser mais radicais do que os americanos, mais papistas do que os americanos, até para serem aceitos. Era esta a ideia. Exato. E isto desapareceu. Isto desapareceu por duas razões. Porque vieram populações que não têm por objetivo integrar-se. Exato. E são populações islâmicas, quer dizer, não vale a pena estar com medo de dizer o que é, porque os que não querem integrar-se são esses. E por outro lado, porque criou-se nos últimos 30 anos, a partir dos anos 90, toda uma elite pensante que basicamente se tornou antissistema, sendo que eles são os principais beneficiários, profiteiros do sistema. Exato. E, portanto, neste conjunto de circunstâncias, criou-se de facto algo que era inexistente, julgo eu, durante mais de 200 anos, que era os americanos, quando alguém chegava na América, se quisesse ficar, se quisesse integrar-se, rapidamente era americano. Sim, mas isso tem a ver com um dado, e concordo com tudo, António. Rapidamente temos que mudar só para terminarmos, dizer isto. Porque é que é um fenómeno recente? Porque mudar a mentalidade é obra de uma geração. E foi o que aconteceu. E como é obra de uma geração tem 20 anos. E como tem 20 anos, o que é que nós estamos a assistir? Quando o António lá viveu, era uma realidade. A geração que chega e que não se quer integrar começa a ter filhos. Ao fim de 20 anos, esta nova geração muda a mentalidade. Quando é a segunda geração, que é aos 40 anos, é uma realidade completamente nova. É o que nós aqui estamos a assistir. Estamos a assistir ao quê? Em que o sonho já não é ser americano, é ser antissistema. E quando entramos na fase do ser antissistema, levamos a uma clivagem social. E esta clivagem social é muito forte. Dizem que não há polarização, é ignorância. A polarização é enorme. É a consequência da clivagem. O que pode não haver é o mesmo acesso, por exemplo, ao conhecimento. E o grave, o conhecimento deve transformar-se em progresso. Neste momento o conhecimento está a transformar-se em anarquia. Anarquia e intolerância. Sim. Exatamente. Filipe Pinto, vamos para a guerra. Sim. Isto é, salve seja. Irão. Tivemos duas novidades esta semana. Primeiro, a visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros à Rússia, com o recado da Rússia de que não vai deixar um aliado para trás. Exatamente. A segunda é aquilo que está a passar com a proposta do Irão aos americanos de que abrimos o estreito, mas deixamos aquela questão do nuclear para discutir mais tarde. O que é que há a dizer sobre isto? Há muito a dizer, porquê? Porque neste momento o Irão, que está com dificuldades, tem uma inflação acima dos 70%, mas está habituado a conviver com as sanções, desde sempre. E por isso mesmo quando assinou o acordo com o G5 mais um, foram sufriadas, foram reduzidas certas sanções, mas outras mantiveram-se. E por isso mesmo o Irão foi sempre um país habituado a conviver com sanções internacionais. O que acontece é que neste momento o Irão percebe que tem um trunfo enorme, que é o Estreito de Hormuz. Hoje eu vou apresentar depois num outro programa uma imagem daquilo que se chama a frota mosquito do Irão. O que é as lanchas? As lanchas. A frota mosquito são as lanchas que verdadeiramente circulam entre os barcos, os navios que estão aprisionados porque estão impedidos de navegar tanto no Golfo Pérsico como no Golfo do Omã, e por isso mesmo estão ali estacionados, estão ali ancorados, mas estão ancorados não por vontade própria, mas por imposição do Irão. E estas lanchas mosquito circulam entre eles. E o que é que estas lanchas mosquito fizeram? Colocaram as minas em locais-chave do Estreito de Hormuz. O que é que acontece? Só há neste momento uma passagem segura. E quem é que conhece essa passagem segura? É o Irão. O Irão... Que a passagem segura, deve dizer-se, é junto da costa dele. Junto da costa dele, nas suas águas territoriais. Sim. E como uma parte fica muito próxima da Omã, o que é que acontece? O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, depois de ter estado no Paquistão a apresentar a proposta, foi a Omã. Foi a Omã explicar como é que quer que seja feita a gestão do Estreito. E o que é a gestão do Estreito?
para não porem aquilo que se chama uma portagem, porque um estreito não deve ter portagens, porque não é um canal, porque é um elemento natural, eles vão dizer, pois este é um elemento natural, mas que não é seguro. E para se transitar aqui, em condições de segurança, é preciso, portanto, estarem de acordo com aqueles que são os que dominam as duas margens do estreito, Omã a sul, o Irão a norte. E o que acontece é que foi dizer isto, regressou depois de falar com Omã, regressou ao Paquistão, para explicar qual era a posição de Omã, se estava de acordo ou não estava de acordo. E a seguir vai para a Rússia, para Moscovo, e é recebido por Putin. Reparem, quem estuda diplomacia sabe que não é normal um ministro dos negócios estrangeiros ser recebido pelo presidente. É normal ser recebido pelo ministro dos negócios estrangeiros do país anfitrião. Então há aqui claramente um upgrade. Significa que está ali uma imagem das lanchas mosquito. E estas lanchas mosquito são lanchas muito velozes, muito... E temos outra fotografia que está neste momento ali na Regi, que é das lanchas a dispararem, inclusive RPGs e por aí adentro. Já vamos ver aí. Mas isto dá a ideia daquilo que o Zé Filipe está a dizer. Aquilo é estreito, a área geográfica é pequena, na zona mais estreita do estreito, e portanto isto consegue perfeitamente dar cabo da navegação. Com uma agravante ainda, é que o estreito está constantemente coberto de nevoeiro. E como está coberto de nevoeiro, eles podem circular ali como que encapotados. Pois. Significa que enquanto os outros navios têm de estar constantemente a sinalizar a sua posição, estas deslocam-se entre esses navios como se fossem, portanto, invisíveis. Este dado também é importante. Mas, terminando a questão, o que é que a Rússia disse? Que não deixava nenhum aliado para trás. Pois é. E como não deixava nenhum aliado para trás, está claramente definido o que é que vai acontecer. Donald Trump vai ser obrigado a levantar o bloqueio. Até porque começa a ter problemas graves, porque ele substituiu entre generais e almirantes 20 pessoas. Depois substituiu quem? 20 já? 20. Entre almirantes e generais. Ainda bem mais ocorre durante uma guerra. Isto é deplorável. Depois os Estados Unidos estão com um problema enorme naquilo que se chama o rejuvenescimento da sua frota. E porquê? Alguns destes navios já deviam ter sido abatidos e continuam a circular. Circulam porquê? Porque há um atraso enorme, por exemplo, na informação. Bom exemplo. É claro, é uma imagem que dispensa leitura. Significa o quê? Quem ali vai leva armas e quem resiste é abatido. Sujeita-se. Portanto, é a realidade que temos. Até porque temos de perceber que os navios que ali estão são cargueiros, não são navios de guerra. E, portanto, não estão preparados para a defesa. Não tem defesa. E por isso mesmo diz, mas as tripulações acabam por aceder... É bem interessante. Exatamente. Muitas vezes diz, mas as embarcações acabam por não oferecer resistência. E que resistência é que podem oferecer? Contra lanchas que estão armadas, sendo que aquilo são navios de marinha mercante. Sim, Filipe, deixa-me fazer uma pergunta. Esta proposta do Irão é aceitável para os Estados Unidos? Deixa o nuclear de lado, que era a grande preocupação americana. É aceitável porque é a única saída que tem para não regressar ao conflito. Mas em vez... Embora o Trump, quando vinha para aqui, tenha dito que vai fazer uma contraproposta porque não pode desligar o nuclear. Foi aliás, esta noite. O Marco Rubio, ontem à noite, numa entrevista que teve um dos canais de televisão americanos, dizia a mesma coisa. Olha, eu não quero antecipar a decisão do Presidente, mas atenção, o nuclear foi aquilo que nos trouxe até aqui. Portanto... O problema é que neste momento tem poucos trunfos para jogar. Pois. E como tem poucos trunfos para jogar, o que é que vai acontecer? You have no cards. Ele diz que tem todas as cartas, ele não tem cartas quase. E como não tem cartas, o que é que vai acontecer? Aquilo que vai ficar em stand-by para discussão futura é a questão do Líbano. A questão do Líbano vai passar para... Sim, isso faz sentido. Para discussão futura. E aí cedem as duas partes. Porquê? Porque é uma forma também do Irão abandonar o Hezbollah. É legítimo dizermos que a partir do momento em que a Rússia disse o que disse, está traçado o fim da guerra? A guerra já acabou.
a guerra já acabou. Quando eu aqui disse que não havia Não guerra... voltou a haver ataques. Sim, até hoje. Não há. Não voltou a haver ataques. Mas repara, um cientista social baseia-se em quê? Não é em percepções, é em dados. Sim. E quando eu analisei os dados, digo assim... É a diferença para um tudólogo, por isso é que tem acertado. E quando eu analisei os dados, entendi o quê? Entendi que não havia condições para continuar o conflito bélico. Mas olha, acertou, de facto, não voltou a haver ataques. Mas não, nem pode haver. E mesmo que houvesse um ataque, era um ataque final. Mas era um ataque final que não só para sair em alta. Sim. Não para obliterar toda a máquina de guerra iraniana. Mas nem isso vai haver. E porquê é que não vai haver? O que vai haver é isto. Os Estados Unidos sabem o que é que o erro de Donald Trump. Ele rasgou o acordo que tinha sido assinado por Obama. Podemos dizer que foi um erro. Claro que é um erro. É um erro. Eu hoje trouxe os dados para provar que é um erro. O que é que se conseguia com... O que é que foi conseguido com a questão do Obama? O tratado que foi assinado, como nós sabemos, em 2015 e que foi depois rasgado por Donald Trump em 2018, o que é que garantia? Primeiro que tudo, é um documento que demorou 2 anos a ser discutido e demorou 20 dias depois para ser rubricado. Portanto, quem é que o fez? E este é um dado muito importante para quem nos vê. Quem o fez não foi apenas a administração Obama, teve um negociador e depois, o que é que acontece? Dezenas de reuniões em que estavam quem? Um exército de diplomatas, depois um outro exército de especialistas nucleares. Ou seja, não eram... E agentes da CIA. Portanto, não era apenas um investidor imobiliário e o genro do presidente. O que acontece é que toda aquela comitiva que esteve presente em todas as reuniões sabia o que estavam a fazer. O quê? Tinham os cientistas nucleares, claro. Tinham a polícia secreta e tinham os diplomatas. O que é que conseguiram com isso? E este é um dado importante. O Irão entregou 97% do urânio. 97%, que saiu do Irão. O Irão também limitou a capacidade de enriquecimento aos 3,76% de enriquecimento, que dá para quê? É o combustível para reatores, mas não permite fazer material de maneira nenhuma nuclear. E finalmente aceitou a vigilância por parte da Agência Internacional de Energia Atómica. E, grosso modo, o Irão cumpriu. Grosso modo, num primeiro momento. E deixou de cumprir totalmente a partir do momento em que os Estados Unidos se retiraram. Então, agora vamos à preocupação. Qual é o dado atual do Irão? Eu sei que vão ficar muito preocupados, mas eu tenho de partilhar esta minha preocupação convosco. Primeira questão. O acordo era para expirar em 2030. Ainda tínhamos 4 anos de vigência do acordo. O acordo expirou em 2018. Pois. Então o que é que acontece? Neste momento o Irão dispõe, grosso modo, de meia tonelada de urânio quase enriquecido, a 60%. Os números variam entre os 400 quilos, os 440, 460, há quem fale em 490. Porquê? Porque pensava-se que estava todo em Isfahan e afinal também está em Fordow. Pois. E 60%. 60%. Mais do que isso, dado preocupante, António, tem 11 toneladas, eu vou repetir, 11 toneladas de urânio com vários níveis de enriquecimento. 11 toneladas. E o que é que acontece? Filipinho, tudo isto feito grosso modo desde 2018. Desde 2018 até aqui. Até 2018 eles só tinham uma central que não tinham dado a informação que dispunham. Mas com a monitorização via satélite descobriu-se e a Agência Internacional de Energia Atómica exigiu que fosse declarada. Aí poderão ter feito algum enriquecimento, mas uma coisa mínima comparado com o que estamos a falar. Sim. Depois, um dado muito importante, estas 11 toneladas, e 11 toneladas são 11 mil quilos, se forem objetos de purificação adicional, e o Irão estava a fazer essa purificação adicional, vão dar para 100
armas nucleares. 100. Para ficarem a saber, Israel tem 90. Pois, Significa que grande susto para a região. 100 armas nucleares, 100 ogivas nucleares. Filipe, isto não é um problema apenas para Israel, é um problema para a Arábia Saudita, para Oman, para os Emirados Árabes Unidos, o mundo. E para o mundo. É um problema para o mundo. Até à data, o António explicou a influência na sociedade norte-americana daqueles que não querem ser integrados e não se querem integrar. Pois, até à data, só há um país muçulmano, não é islâmico, é muçulmano, que tem armas nucleares. É o Paquistão. É o Paquistão. Mas é muçulmano, não é islamista. Exatamente. O que é que acontece? Este será o primeiro país a ter, o primeiro país islâmico a ter armas nucleares. E esta questão, quem é o grande responsável? É Donald Trump. Portanto, Donald Trump está a correr atrás de um problema que ele criou. Não precisava. Porquê? Porque o Conselho de Segurança das Nações Unidas, mais a Alemanha, mais a Agência Internacional de Energia Atómica, conseguiam condicionar o Irão através do quê? Das sanções. Sim. Neste momento, o Irão está na mão de cima. E como está na mão de cima, o que é que Donald Trump agora vai propor? Levantar o bloqueio, libertar o estreito, arranjar um novo estatuto para o estreito, mas o nuclear tem de ser vigiado. Qual era a proposta do nuclear? Voltamos à questão das gerações. Era 20 anos. O Irão disponibilizou 5 anos para controle do programa nuclear. O que é que Donald Trump vai oferecer? Quase de certeza, 10 anos. Significa o quê? E como é que é fiscalizado, intermédio. Filipe? Sempre a Agência Internacional de Energia Atómica. Portanto, dá para confiar. Dá para confiar. Espero que não seja o Kushner e o Genro. Não. E o Witkoff. Não, quem vai monitorizar do lado norte-americano, não tem dúvida que será Kushner e Witkoff. O problema que está é que são desautorizados diariamente por quem? Pelo presidente da energia, da Agência Internacional de Energia Atómica, que lhe diz que aquilo não é de maneira nenhuma para principiantes, que aquilo implica especialistas e que do lado norte-americano manda especialistas. Só mais um dado: nas negociações no tempo de Obama, estes especialistas sentavam-se à mesa junto com os diplomatas e não ficavam na sala ao lado. Filipe, é um princípio básico da diplomacia a gente ter comitês específicos, claro. Não é lá tudólogos, não é? Claro, é evidente porque, e repare, porque é que a CIA estava? Porque a CIA e a Mossad desde sempre estiveram no Irão e continuam no Irão. E tinham dados e queriam explicar aos diplomatas e aos cientistas se aqueles dados que o outro lado estava a avançar correspondiam à realidade. Dizendo-lhe, por exemplo, aquilo que eu disse, afinal há uma central que não está declarada, mas existe. Todos os indícios apontam nesse sentido. Então questionem-nos sobre esta questão. Porque os dados são estes. O que quer dizer o quê? O mundo, este mundo, nós gostamos muito a falar da CIA, da Mossad. Este mundo, os serviços secretos, fazem com que não haja segredos. E porquê é que não há segredos? Tudo acaba por ser descoberto no curto e no médio prazo. E o problema que está é com quem é que estamos a lidar. Sim. E quem estamos a lidar é importante que o líder supremo no Irão tinha autoridade. O novo líder supremo ainda não tem autoridade. Aliás, vê-se porque a Guarda Revolucionária é quem está a mandar neste momento. Não é? E a Guarda Revolucionária escolheu-o precisamente porque ele era membro dela. E neste momento quem está a mandar é a elite da Guarda Revolucionária. E a pessoa mais importante é o presidente do Parlamento iraniano, que também está ligado à Guarda Revolucionária. Que, como eu disse várias vezes, controlava 40% de toda a riqueza, de todo o PIB do Irão antes deste conflito. Daí não quererem mudar. António, se isto se confirmar, este cenário de que, por exemplo, primeiro não voltou a haver ataque mais naquela zona. Segundo, se abrirem o estreito, ainda vamos a tempo de evitar uma chatice grande na economia mundial? Como sabes, esta semana começou já a haver revisões, não é? E revisões em baixa. Não, e eu acho que já vamos ter um efeito maior do que aquele que pensávamos no início, quando achávamos que os Estados Unidos tinham uma estratégia e que a coisa se resolveria muito mais depressa. Porque muitos dos efeitos de segunda ordem começam a aparecer. E isso foi um problema complicado.
Vamos pensar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm inflação aí nos 3% neste momento. O mandato, ou pode chegar aos 3%. Sim. O mandato de lá também não anda muito longe dos 2%, só que é diferente do BCE porque é um mandato duplo, Sim. Crescimento e emprego. Sim. E inflação, portanto são as duas coisas. O que é que se passa aqui? Passa-se que, como temos um primeiro impacto do lado da oferta agregada da economia, portanto dos custos, Sim. e isso depois se dissemina e tem impacto ao tornar menos competitivas algumas indústrias e, portanto, leva ou pode levar a um arrefecimento da economia. Se isso acontecer, e começaram algumas entidades americanas a dizer que isso é previsível, não estou a dizer que aconteça, mas eles começam a achar que é um cenário bastante provável. O que é que nós temos? O que é que a política monetária fica ali com um problema complicado? Sim. Porque nós ficamos a aproximar-nos, ainda que de uma forma leve, daquilo que tanto nos consumiu, quem na altura era responsável, nos anos 70 e 80, que é uma situação de estagflação. Não estamos lá ainda, mas estamos a aproximar-nos das suas fronteiras. E, portanto, nessa altura, qual é o problema do Banco Central? Baixa as taxas de juros, gera inflação. E pode não ter logo impacto no crescimento económico. Por outro lado, se quiser controlar a inflação, aumenta as taxas de juros, destrói ainda mais a economia que já está com dificuldades. Portanto, e esse problema também se vai pôr na Europa, que tem outras razões pelas quais está com problemas bastante grandes. Basta olhar para a economia alemã, que é, digamos, ou para a economia francesa, que está menos mal, mas está com problemas estruturais no lado das suas finanças públicas que quase que implicavam um país com uma população diferente, não é? Para que se pudessem resolver. Portanto, nesse contexto, eu acho que este alongamento da guerra, não é da guerra, este alongamento da situação diferente daquilo que era a situação pré-guerra, já vai ter algumas consequências. Eu acho que mesmo assim são ultrapassáveis sem grande dor, se as coisas funcionarem. Ou seja, vamos ter um ano mau e depois as coisas estarão melhor. Se esta questão não for resolúvel, então, enfim, todos vamos ter de rever os nossos modelos e os nossos cenários, porque a situação vai piorar. Olha, estamos a aproximar do fim do programa e eu não queria irmos embora sem falarmos dos acontecimentos nacionais. Um deles é as celebrações de 25 de Abril e o outro é todo este final, parece para já, do processo de negociação do Código do Trabalho. Filipino, vamos começar pelo 25 de Abril. 25 de Abril, eu sou do espírito que 25 de Abril sempre no espírito do 25 de Novembro. O que significa o quê? Que eu recuso a democracia tutelada. A revisão mais importante da Constituição para mim foi a revisão de 1982 e a seguida da de 1979. 89. Portanto, significa que as duas primeiras revisões é que puseram Portugal no trilho da Europa e no trilho da liberdade. Portanto, eu defendo o 25 de Abril sempre no espírito que foi recuperado em 25 de Novembro. É evidente que fiz a tese de doutoramento sobre o 25 de Abril, não falei naquele lirismo com que por norma as coisas são acompanhadas. E o lirismo foi o que voltou a estar presente nesta celebração. A esquerda acha que é dona do 25 de Abril. Neste momento, a esquerda tem uma visão patrimonialista do 25 de Abril. Claro. Portanto, o PCP entende que a Constituição de 1966 é uma obra-prima e não precisava de nenhum ajustamento. Todas as revisões só a deturparam na perspectiva do PCP. Portanto, o que se percebe, que eles ainda não perceberam que o muro de Berlim caiu, portanto, continuam a acreditar em amanhãs que cantam em soviético e por isso mesmo também a União Soviética não acabou. E, portanto, percebe-se que não é uma questão de não estar do lado certo da história, estão desfasados da realidade, que é uma coisa complicada. Depois houve um incidente que tem de ser analisado. É do Parlamento. Do Parlamento. É evidente que quando um deputado vira as costas ao Presidente
da Assembleia deplorável. é deplorável, como era deplorável a atitude do Chega noutros momentos. O Chega tem de começar a fazer, tanto o Chega como o Presidente da República têm de começar a escolher melhor as suas fontes, aquilo a que se chama os seus metodólogos, ou se preferir, os seus orientadores científicos. Primeira questão, o Crago Verde era preciso perceberem que estava ligada à comunidade gay. Mas já dizem que é preto e verde. Pronto. Portanto, está ligado ao Sporting, o que também não é uma coisa fantástica nos dias que correm. Também não. Pelo menos em termos da totalidade do país. Também não, e mais que falando com 3 benfiquistas. Agora, a outra questão, é evidente que quando o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, fala da questão da transparência e liberdade são 2 palavras que a esquerda adora mesmo quando não as pratica, e portanto o que acontece é que vai buscar Péricles. E a história de Péricles ter permitido que os melhores viessem para a política atribuindo-lhe um subsídio. E aconselhava o Sr. Presidente da República, ou quem lhe escreve os discursos, não estudou a estudar melhor a matéria. Pois. Quando eu dei a história das ideias e teorias políticas, expliquei que Péricles foi um grande estratega e um grande populista. Pois. E precisamente o que aqui aconteceu foi, ele deu aos cidadão comum, havia 3 classes sociais em Atenas, que eram os cidadãos, os periecos e os ilotas, os escravos. E o que acontece é que só os cidadãos é que tinham participação política. E os cidadãos eram apenas os homens, não as mulheres. Ora, o que acontece é que parte dos cidadãos, a parte mais baixa dos cidadãos, não tinha participação no ágora, na praça. E não tinha porquê? Porque cada vez que se reunia a eclésia, que era a Assembleia de todos os cidadãos, eles por norma não iam. E não iam porquê? Porque isso implicaria perder um dia de trabalho. E então receberam um subsídio para ir, mas não foi para tornar a democracia mais inclusiva, foi para serem manobrados por Péricles no sentido de derrotarem os seus adversários políticos. E é por isso que Péricles conseguiu. Havia 2 tipos de magistrados em Atenas no século V, que é do que estamos a falar. Eram os arcontes e os estrategas. E Péricles conseguiu ser eleito estratega uma infinidade de anos de seguida. Porquê? Através deste sistema de compra de votos. E o que é a compra de votos? O voto, como nós sabemos, era um voto muito interessante, porque aquele que melhor falava era aquele que conseguia ter, portanto, a vitória. É por isso que Atenas é também o berço dos sofistas, aqueles que não procuravam a verdade, procuravam a vitória sem olhar a meios, e por isso mesmo aquele que melhor falasse era quem melhor convencia. Eu sei que a democracia tentou, por exemplo, votar ao ostracismo, expulsar da cidade pessoas que eram perigosas para a democracia. O problema é que alguns dos líderes eram os piores inimigos da democracia, porque eram populistas. E porquê é que eram populistas? Porque manobravam as bases, manobravam contra uma pertença à elite, quando o que ele estava era uma luta entre elites. Portanto, Péricles, ao longo, diz que é o pai da democracia. Atenção, a democracia em Atenas resultou das alterações de Drácon, Solon, Péricles. Eu ainda me lembro do professor, porque era o professor português que nos dava esta matéria, e quando falava de Péricles, falava do século de Péricles como um exemplo de desenvolvimento, até económico. Não propriamente por ter sido o pai da democracia. E além do mais, provavelmente explicou-lhe a Liga de Delfos, que era uma maneira de Péricles terem enganado os outros todos para conseguir construir as obras do Pireu. Exato. E usar aquele que era o tesouro comum para melhorar a marinha de Atenas. Já agora aproveito para prestar uma homenagem ao meu antigo professor, já não está neste mundo, que era o Padre Galhardo. Ele tinha sido padre, depois abdicou e passou a ser apenas professor português. Portanto, quando nós chamamos à colação determinadas figuras históricas, convém sabermos quem elas foram efetivamente, e não a imagem que muitas vezes se diz delas. Temos de dar uma certa desculpa, não é, António? Porque o António José Seguro não é propriamente um intelectual, é capaz de ser de todos os presentes já tivemos aquele que tem menos arcabouço intelectual, portanto confia mais naquilo que lhe escrevem ou quem escreveu o discurso. O que é que achaste do 25 de Abril, das celebrações? Quer dizer, temos a questão do costume, que é
os proprietários do 25 de Abril enfim, tentarem a todo custo sempre destruir o espírito do 25 de Abril, que é um espírito de inclusão e de liberdade e de democracia. Por outro lado, nota-se um pouco, certamente por influência americana, o caráter cada vez mais rasca de parte dos manifestantes, do que dizem, do que escrevem, da forma como atuam. Portanto, mas isto tem a ver com uma degradação global e que é muito uma cópia do que a tal elite de mulheres brancas e de homens brancos faz nos Estados Unidos, que é muito desagradável e que é totalmente contra o espírito de Abril. E depois temos uma questão que, enfim, eu não estou totalmente de acordo, longe disso, com o que disse o meu amigo Zé Pedro Aguiar Branco, mas acho que é um tema que tem que ser discutido, que é como é que nós conseguimos ter os melhores na política. Eu digo que não estou totalmente, porque mas eu acho que ele não exercício, tem que se fazer um exercício. Tinha que haver escrutínio. O que ele criticou foi o exagero no escrutínio. Eu sei, mas depois há algumas coisas que, em concreto, mas a ideia dele é muito boa, porque senão continuamos a ter quem? Aqueles que não têm custo algum em estar na política. E, portanto, não são necessariamente os melhores. Portanto, eu acho que ele fez bem a fazer. Ele fez bem a levantar o ponto. Há coisas que eu não estou totalmente de acordo com o que ele diz, mas depois, relativamente... Eu acho que o deputado socialista foi um pouco... Devia estar num dia diferente. Então estava a fazer teatro. Ele apareceu com uma coisa que eu ainda não tinha visto no Parlamento, que é uma série de cravos ao peito, portanto um não bastava. Portanto, estava muito imbuído de uma certa excitação de Abril, e depois aquele número, quando lá estão todos os mais altos dignitários do país, quando o Presidente da Assembleia da República é um primus inter pares, fala em nome de todos, ficou-lhe muito mal, mas pronto, ele rapidamente teve palco para se justificar e, portanto... Escreveu ontem no Público, não é? Nem sequer pediu desculpa. Mas isso ele teve a SIC Notícias logo no dia, e, portanto, mas, enfim... Eu acho que o mais triste é 52 anos depois continuar a haver os derrotados de novembro continuarem a achar que são os donos de Abril, quando nem sequer eram os originários do 25 de Abril. E quando, quer por ação, quer por palavra, tantas vezes ofenderam os ideais da democracia e da liberdade. Mas enfim, é o que temos. E Código Laboral? Bom, o Código Laboral, eu já se percebeu, acho eu, que é muito difícil para a UGT, por razões políticas internas, e se calhar não só internas, mas certamente internas, aceitar algo que, por outro lado, é sempre difícil de explicar. As reformas laborais nunca são uma coisa que se explique muito e que as pessoas queiram. É uma coisa que depois se vê o seu efeito. E, na verdade, o que nós temos em Portugal, eu ia só tocar aqui em 2 pontos. Primeiro é que é inquestionável que, se olharmos para as várias comparações que existem relativamente ao nosso trabalho, mercado de trabalho e dos outros da Europa, o nosso mercado é dos mais rígidos. Sim. E uma das coisas que o nosso mercado faz, e esse é um ponto que a mim, enfim, até porque não estou nessa geração, me compunge há bastante tempo, é que permite a perpetuação da dualidade que nós temos, em que os mais velhos têm um emprego ou têm uma função que é hiper garantida, enquanto que os mais novos têm toda a dificuldade desse imobilismo que existe para as gerações superiores e estão muito mais expostos à contratação a termo certo do que estariam de outra forma. E, por outro lado, o menor dinamismo e a menor capacidade de progressão dos mais novos, integrando-se logo em funções permanentes, faz também com que a taxa de desemprego dos mais jovens, numa altura em que o país está em pleno emprego, a taxa de desemprego dos jovens dos 18 aos 24 é perto de 20%. Portanto, é a geração que não tem acesso à habitação, a geração que paga as reformas que não vai ter. É agora a geração que também que tem que ter o emprego mais precário do que aquele que precisava que ter. De facto, votarmos os mais velhos, termos nós a maioria e trabalharem os mais novos, sobretudo em condições pouco dignas relativamente àquilo que poderia ser, é das coisas que, sendo eu dos mais velhos,
mais confusão me faz. Acho que é de uma injustiça atroz com as gerações mais novas. Ainda vão pagar a dívida. Bem, mas isso há de se pagar, não é? E vai-se rolando, porque ela não tem que ser paga de uma vez, como o engenheiro Sócrates tentou explicar mal, porque ele achava que era por simplesmente não pagar. Não, tem que se estar em condições de buscar mais dívida para se ir pagando. Mas eu acho que, de facto, estamos a pôr um ónus nos mais novos que é absolutamente inadmissível. E achas que a lei vai passar por votação no Parlamento? Isso eu não sou, enfim, áugure. Falando agora de uma civilização a seguir, pelo menos na sequência, a seguir à Grécia, mas o que é que eu vejo? Eu vejo que inicialmente o Chega... Bem, o PS está fora, não é? Eu também acho que para aprovar uma coisa em que fique tudo rigorosamente na mesma, é melhor não fazer nada. E o Chega tem aqui um problema que é, por um lado, eu acho que conceptualmente perceber que tratar dos mais jovens era importante, mas eu estou a vê-los cada vez mais preocupados com os mais velhos e, por outro lado, com uma parte que não é a totalidade dos seus eleitores, mas que é uma parte importante dos seus eleitores, são as pessoas que votavam nos partidos mais à esquerda no 25 de Abril na região sul do país. E, portanto, aqui a quadratura do círculo parece-me difícil e provavelmente vai levar a que não haja grande disponibilidade por cálculo político, que todos fazem, como é evidente, para aprovar. Portanto, eu não estou nada otimista relativamente a isto. Acho que se levou já longe demais uma certa farsa negocial. Filipe Pinto, mudança de lei de trabalho. Vai ser difícil, penso que o que está aqui em causa é a substituição ou continuidade de Mário Mourão, em primeiro lugar, à frente da UGT. Ele está muito preocupado com isso. Pois, e é evidente que isso... Ele e o pessoal está com ele na direção, que não quer perder o lugar, não é? Inclusive aquela senhora do PST, que é vice-presidente, chamada Lucinda Damas. Sim, e que o que acontece é o quê? Sabe, o poder é afrodisíaco, e a grande verdade é que eles pensam que capturaram. E é evidente que isto condiciona o seu espírito negocial, a sua abertura negocial. Depois há outra dado muito importante, é que António José Seguro, enquanto candidato, disse que assinaria, portanto promulgaria sem problema nenhum, se a UGT subscrevesse, assinasse. Colocou o quê? Todo o processo nas mãos da UGT. Eu aconselharia quem gosta muito destas questões a analisar as reformas que foram feitas para a secretária do Trabalho de Donald Trump. Aquela senhora que foi demitida por indecente e má figura. Sim. Mas que fez uma reforma. É verdade. E fez uma reforma sem este alarido público. Comparem o que é que ela fez com o sistema português, que é dos sistemas mais fechados e continuará a ser mais fechados. Começámos aqui este programa há muitos meses a dizer este país carece de reformas. É mais uma situação que adiamos. E porquê é que adiamos? Porque não há vontade política. E como não há um projeto nacional, essa é que é a grande questão. E continua a haver, como o António disse, aqueles que têm um espírito de considerar que ainda estamos na fase da euforia revolucionária. Que pensamos que estamos ainda no âmbito da situação que se seguiu ao 25 de Abril. Que Portugal ainda não acertou o relógio pelos ponteiros da história. Corremos um problema e é esse que me incomoda enquanto pai e enquanto avô. É que estamos a transformar a justiça social, que é garantir as nossas reformas, em justiça social. Quem hoje produz para garantir as nossas reformas, quando chegar a vez deles, não terá reformas. E isto precisava de ser objeto de uma discussão nacional. Não precisava de ser objeto de um aproveitamento político, que é o que aqui está. Deixa-me só dizer uma coisa muito rápida. E agora, quando o Chega de fora disto, está a fazer o seu papel, compunge-me muito toda a chamada direita intelectual, que ataca muito, como eu também muitas vezes ataco, ou pelo menos critico,
o governo por uma certa inação reformista, perante isto, a única coisa que ataca o governo é pela sua inação reformista e, portanto, não têm estado minimamente disponíveis para mudar o que quer que seja. E quando se fala, por exemplo, embora não seja necessário para isto de maneira nenhuma, e eu não quero confundir as pessoas, mas quando se começou a falar de uma hipótese de revisão constitucional, imediatamente todos a dizer, mas esta revisão é porreira, nós chegamos até aqui. Portanto, eu acho que a direita central, que é tão bonita e tão inteligente e tão catita, tão fofinha, que está sempre nas televisões todas, também devia pôr por uma vez a mão na consciência, porque também não é só falar, é também de vez em quando ou fazer, ou pelo menos não impedir que se faça. Vou deixar fazer. Bom, chegamos ao final do programa desta semana. Como disse no início, temos pena, o Luís Manuel não conseguiu estar connosco esta semana, na próxima já cá deve estar. E antes de irmos embora, quero lembrar que o programa é possível graças às parcerias que nós temos, parcerias de canal, a saber, a Prozis, a Bluecrow e ainda a Brainpower. Este programa ainda tem ajuda à produção do Grupo Sem Disalidade. Fique bem. Nós voltamos na próxima terça-feira, mas já sabe que amanhã às 8 da manhã eu e você temos encontro marcado no Ao Nascer do Dia. Muito obrigado.